Josué capítulo 1 é um texto tremendo, é uma passagem tremenda, é um banquete literalmente dos céus para edificar. No intuito era para Josué e o povo de Israel, mas há milhares de anos depois, até hoje também nos edifica. Eu creio num Deus que via o amanhã antes do amanhã acontecer. Com certeza Ele reservou essa passagem para nos edificar, para te edificar nessa segunda-feira, no fim aqui do mês de junho. Interessante que vem essa mensagem, essa palavra, essa promessa para Josué num momento muito incerto, num momento de extrema insegurança, de extrema incerteza. Um pouco de contexto: aqui na palavra de Deus, Moisés tinha acabado de morrer. O grande Moisés, aquele que foi, segundo palavras da própria Bíblia, ali no último livro de Deuteronômio, o último livro que antecede ali a passagem, o livro de Josué, a Bíblia literalmente fala que nunca houve em Israel um profeta como Moisés. Lógico que nunca houve até a vida do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas Moisés foi um grande homem em Israel, uma grande figura em Israel. A Bíblia fala que foi através de Moisés que Deus traz a lei que no Antigo Testamento e no Novo Testamento tem uma grande importância. Foi através da lei que Deus ele estabelece um padrão para a nação de Israel, que ele estabelece uma diferenciação entre o povo de Israel e os povos que eles conviviam ali juntos, os povos ali, os cananeus, aquele povo que estava distante, aqueles povos que estavam distantes do Senhor. Foi através de Moisés que Deus liberta o povo do Egito, através ali daqueles sinais e prodígios. Deus envia aquelas pragas de tal maneira que Faraó se sente forçado a liberar o povo do Egito, e o povo de Israel sai do Egito com posses. O povo de Israel sai do Egito melhor do que eles haviam entrado, e é isso que eu declaro sobre a tua vida. Você não vai sair de nenhum problema da mesma maneira que você entrou, você sempre vai sair melhor do que entrou, em nome de Jesus. Foi através de Moisés que Deus conduz o povo ali no deserto durante 40 anos, através do sobrenatural, literalmente, porque a Bíblia fala que durante o dia havia uma coluna de nuvem ali que guiava o povo por onde eles deveriam andar, e à noite tinha uma coluna de fogo. Não importa se é dia ou noite na tua vida, Deus sempre vai estar com você, Deus sempre vai conduzir os seus passos. Durante o dia, que simboliza os momentos de paz, de bonança, durante a noite, as horas escuras e difíceis, Deus não vai arredar o pé do seu lado. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas a Bíblia fala que esse Moisés, que tinha toda essa representatividade, esse grande Moisés, que a Bíblia fala que falava com Deus como quem fala ao seu amigo, ele morreu. E isso foi um choque para o povo de Israel, porque se o povo de Israel queria falar com Deus, eles vinham até Moisés. Era Moisés que era a boca de Deus na terra, era Moisés que representava Deus na terra. Moisés tinha uma grande representatividade não só para o povo de Israel, mas muito também para Josué. A Bíblia fala que quando Moisés falava com Deus ali na tenda do encontro, Josué ficava na porta. Para Josué, Moisés era uma figura de Deus na terra, só que Moisés tinha morrido. A Bíblia fala que por 30 dias o povo de Israel lamenta pela morte de Moisés. E aí a Bíblia nos introduz Josué capítulo 1, verso 1. Deus chega para Josué e diz assim: Moisés, meu servo, morreu, agora levanta e continua a tua jornada. Agora levanta e conduz o povo a entrar na terra que eu prometi sob juramento aos seus pais. Aqui nós já temos uma lição tremenda, e eu quero começar essa série contando um pouco sobre essa lição que nos revela verdades poderosas sobre a palavra de Deus. A Bíblia fala que Moisés, o representante da lei, ele não pode entrar na terra. Deus o impede de entrar na terra, a terra que Deus tinha prometido, ou seja, as promessas do Senhor. Moisés não pode entrar na terra, apesar de toda a representatividade, apesar de ter sido um grande homem de Deus, apesar de ter sido usado por Deus, apesar de ser bom.
ele não pode entrar na terra. E Deus escolhe através de Moisés, Josué, o sucessor de Moisés, e Josué iria conduzir o povo a entrar na terra. Olha que tremendo. Você se lembra que Moisés, ele foi usado por Deus para trazer a lei a Israel. Se você não se lembra, resumidamente, a lei era uma série de princípios, de exigências, e através desses princípios e exigências, o povo de Israel viveria um novo padrão, e através desses princípios e exigências, o povo de Israel teria um acesso a Deus, seriam justificados. Só que, por mais interessante e curioso que pareça, Moisés, que foi usado por Deus para trazer a lei, ou seja, o representante da lei, ele infringiu um mandamento do Senhor. A Bíblia fala que numa passagem ali que Deus ordena a Moisés para falar com a rocha, para trazer água da rocha, Moisés fica bravo com o povo e ele bate na rocha e desobedece ali uma ordenança do Senhor. E a Bíblia fala que por causa da sua desobediência, ele foi impedido de entrar na terra. A Bíblia fala que Deus fala para ele: você vai poder avistar a terra, mas não vai poder entrar nela. Escolha Josué, seu sucessor, e ele vai conduzir o povo para entrar na terra. Aqui Deus nos fala um pouco sobre o propósito dele concernente à lei e o período da graça. A lei é um sistema de mérito, e através do mérito o povo teria acesso a Deus. Mas deixa eu te contar uma notícia: a lei não nos leva a experimentar o cumprimento das promessas de Deus. A lei não nos dá acesso a Deus. A lei não nos dá o favor de Deus. A lei não salva ninguém. Pelo contrário, a lei não é negativa, a lei não é ruim, mas Deus tinha um propósito para a lei. A Bíblia fala que a lei revela um pouco do caráter do homem, da natureza do homem. O homem, por um problema de natureza, aquilo que na palavra de Deus é descrito como natureza humana, natureza adâmica, a carne, uma inclinação do mal, o homem não consegue cumprir a lei mosaica, a lei do Antigo Testamento. A lei, segundo Paulo nos ensina lá na frente, ela foi feita para o infrator, ou seja, ela foi feita para revelar a cada um de nós que nós somos infratores, que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Se for por mérito próprio, você não tem acesso às promessas de Deus. Pelo seu próprio mérito, você não consegue o cumprimento das promessas de Deus na sua vida, você não consegue ter relacionamento com Deus. Não é pela sua força, não é pelo seu braço forte. Interessante que havia consequências pelo descumprimento da lei. Havia consequências severas. A Bíblia nos ensina que todos nós estávamos destinados às consequências dos nossos erros. Todos nós estávamos sujeitos à ira de Deus. Todos nós merecíamos a morte e o inferno. Não merecemos e jamais vamos merecer a Deus. A lei veio para mostrar a cada um de nós que precisamos desesperadamente de um Salvador. A lei veio para revelar a cada um de nós que nós precisamos de Jesus. A lei veio para mostrar a cada um de nós que se não for através de Jesus, nós merecíamos a morte e o inferno. Moisés não pode entrar na terra, pelo nosso próprio mérito, nós não temos acesso às promessas de Deus, nós não temos acesso a Deus. Mas interessante que Deus usa Moisés para escolher Josué. Deus usa Moisés para falar que Josué entraria na terra. Olha, se Moisés é uma representação da lei, Josué é uma representação de Cristo Jesus. Interessante que no hebraico a palavra Jesus, ela é traduzida em duas formas em diversas línguas. A palavra Josué no hebraico é a palavra Yeshua. A palavra Josué no hebraico é a palavra Jesus. Na verdade, Yeshua, para
para que seja uma forma até didática, para que nós possamos entender melhor, e a palavra Jesus é traduzida em duas diferentes formas, entre a palavra Josué e a palavra Jesus, mas no hebraico, no original, é a mesma palavra, ou seja, não tem figura tão clara de Cristo Jesus no Antigo Testamento do que Josué. Josué é uma figura de Cristo Jesus. Moisés não pode entrar na terra, e Moisés nos aponta para Josué. A lei não nos leva ao cumprimento das promessas do Senhor, mas a lei nos aponta para o Salvador, a lei nos aponta para Jesus. A lei veio para revelar que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, e todos nós precisamos de Jesus. Jesus fala: eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir a lei. Jesus é o cumprimento da lei. Ele cumpriu a lei para que eu e você nele pudéssemos ser justificados. Pela nossa própria força nós não conseguiríamos entrar na terra, no aprisco de Deus, no reino de Deus, mas Jesus pagou um alto preço para que eu e você nele pudéssemos ter acesso a Deus. Ele é o caminho que nos leva a Deus. Nele nós temos acesso a Canaã, nele nós temos acesso ao trono de Deus, nele nós podemos ter o melhor dessa terra. É em Jesus que nós temos acesso a Canaã celestial, é em Jesus que nós temos acesso a Deus. Moisés não pôde entrar na terra, porque a lei não nos leva a entrar na terra, mas Josué que entrou na terra, Josué que conduziu o povo a entrar na terra. Em Josué, em Jesus, nós temos acesso a Deus. Em Jesus você pode andar conforme ali o padrão que Deus estabelece. Jesus não nos dá uma licença também para o pecado, a graça não nos dá uma licença para o pecado, pelo contrário, ela nos fortalece para viver uma vida de santidade, ela nos equipa. Jesus, a Bíblia fala que é o escape para que nós possamos vencer aí as ciladas do inimigo, vencer as tentações do inimigo. Em Jesus, eu e você temos acesso a Deus. Interessante que Deus fala ali para Josué, naquele momento de incerteza, Moisés havia morrido, toda aquela insegurança, aquela representatividade de Deus agora tinha ido embora, e Josué agora estava encarregado de levar o povo a conduzir a terra. Esquece um pouco toda a simbologia que eu falei, toda a mensagem que Deus estava nos pregando através daquela história. Pensa um pouco na perspectiva de Josué. O grande Moisés tinha ido embora, e agora a responsabilidade é sua para levar o povo a entrar na terra. Agora a responsabilidade é sua de chegar perto dos desafios, para enfrentar os desafios. Deus fala para Josué: todo lugar que pisares a planta do vosso pé, eu vou dar por herança a você. Em outras palavras, você não vai ter nenhuma vitória à distância, você não vai vencer os seus desafios remotamente, você tem que enfrentá-los para que você possa prevalecer. Você tem que pisar a planta dos seus pés ali, para que Deus possa te dar a vitória. Deus não vai te dar vitória que você não enfrente. Deus não vai te dar conquistas que você tem negado a necessidade de enfrentar. Você precisa enfrentar o que você está evitando, em nome de Jesus. Mas olha o que Deus fala para Josué: como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Interessante que Deus não fala para Josué assim: ó, você será igual Moisés foi. A promessa de Deus para Josué não é você tem que ser Moisés. Não, Deus não queria que Josué fosse uma cópia barata de Moisés. Ele diz: assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Deus não quer que você seja outra pessoa. Deus não quer que você seja Moisés. Deus quer que você seja você. Deus quer que Josué seja Josué. A promessa é: como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Para de tentar ser algo que você não é.
Para de tentar viver uma vida que Deus não te criou para viver, um chamado que Deus não te chamou para fazer. Valorize aquilo que você é. Na palavra de Deus aprendemos que todos nós fomos criados de maneira única e sem igual. Todos nós fomos criados por um propósito único e sem igual. Sim, a Bíblia fala que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se você foi criado à imagem e semelhança de Deus, você traz algo da semelhança de Deus para o mundo que só você poderia trazer. Eu gosto de afirmar que se Deus usou uma forma para te criar, Ele quebrou essa forma logo depois que você foi criado. Mais de 7 bilhões de pessoas no mundo hoje, e não existe ninguém absolutamente idêntico ao outro, nem gêmeos idênticos são de fato idênticos. A ciência comprova que a sua genética é diferente, que cada um dali tem a sua personalidade, porque não existe ninguém igual ao outro. Da mesma forma, Deus traçou um propósito único e sem igual a cada um de nós. Não existe nenhum propósito absolutamente igual ao outro. Faz parte da multiforme sabedoria de Deus. Só uma criatividade de Deus poderia fazer algo assim. Então para de tentar ser Moisés. Ou pior, para de se comparar com Moisés, porque eu quero falar com tanta emoção isso para que você possa entender, porque a nossa natureza humana, ela gosta de comparar um com o outro. A natureza carnal gosta de se comparar com o próximo, mas para de se comparar. Deus não te criou para ser Moisés, Deus te criou para ser Josué, Deus não te criou para ser seu irmão, Deus te criou para ser você. Dois erros que o ser humano sempre comete ao se comparar. Quando o ser humano se compara com o próximo, quando você se comparar com o seu próximo, você sempre vai encontrar alguém que está numa pior condição que você. Sempre. Você sempre vai encontrar alguém que faz o que você faz pior do que você. E o que isso te prejudica? O que isso pode lhe causar mal? Isso pode te dar uma falsa sensação que você é melhor do que o seu irmão. Isso pode lhe dar uma falsa sensação que aquilo que você conquistou foi pelo seu mérito. Que você chegou até aqui pelo seu próprio braço e não pelo braço forte do Senhor, não pelas misericórdias do Senhor, não pelo grande amor do Senhor. Isso pode levar você a pensar que os seus dons, os seus talentos, sua capacidade de lutar, de buscar, de ir atrás, veio de você somente, não do teu Criador. O segundo erro que você sempre vai cometer, você sempre vai encontrar alguém que está melhor do que você. Sempre. Você sempre vai encontrar alguém que faz o que você faz melhor do que você. E isso é de propósito. Deus permite isso para você entender isso, que você não é a última Coca-Cola do deserto. Você não é Deus, pelo contrário, você precisa de Deus. Mas quando você encontrar alguém, ou quando você encontra alguém melhor do que você, que está numa posição melhor do que você, melhor dizendo, isso pode levar você a cair na tentação de se sentir inferior, de se sentir abandonado por Deus, de achar que você não tem valor, que você não pode. Isso vai minar a tua fé, isso vai te afastar do propósito de Deus. Em outras palavras, para de se comparar com seu irmão. Paulo, falando do propósito que Deus tem a cada um de nós, ele usa o termo interessante, ele fala da nossa esfera de ação. Ele fala do propósito de Deus para a sua vida, dizendo que a sua esfera de ação era pregar aos gentios, era ser o apóstolo aos gentios. E de fato a Bíblia nos mostra que desde a conversão de Paulo, Deus havia revelado que o propósito de Deus para o apóstolo Paulo é que ele fosse o apóstolo, o pregador, o enviado, o missionário aos gentios. Interessante essa expressão esfera de ação, porque ela é emprestada do esporte, do atletismo.
Naquela época o atletismo era muito forte, talvez o esporte mais popular. E essa expressão esfera de ação é aquilo que nos dias de hoje nós vemos ali naquelas provas de 100 metros, de 200 metros, de corrida, onde cada corredor tem a sua raia, tem a sua esfera de ação. O corredor, ele precisa correr na sua esfera de ação. Ele não pode invadir a esfera do próximo, a raia do seu competidor, do seu colega ali de profissão, vamos dizer assim. Porque se ele invadir a raia do próximo, ele, no melhor cenário ele vai perder tempo, no pior cenário ele é desclassificado da prova. A distância mais rápida para ele percorrer é na sua esfera de ação. Se ele andar em zigue-zague, ele vai perder tempo. Da mesma forma, a cada um de nós foi nos dado uma esfera de ação. A melhor maneira de você chegar no destino que Deus tem para você, causar um impacto aqui na terra e viver, como se fala aí fora, a melhor versão de si mesmo, ou o propósito de Deus para a sua vida, é correr na sua esfera de ação. Para de tentar invadir a esfera de ação do próximo. A esfera de ação do próximo é o melhor de Deus para o próximo. Não é o melhor de Deus para você. O melhor de Deus para o seu irmão não é melhor para você, pode ser a sua ruína. Agora o melhor de Deus para você não é o melhor de Deus para o seu irmão. Aprenda a viver o que Deus criou você para viver. Quando você chegar lá no céu, lá na glória, no último dia, Deus não vai falar para você assim, por que você não viveu a vida do seu irmão? Por que você não foi igual a Moisés? Por que você não tentou viver igual a fulano, a cicrano? Não, Deus vai perguntar por que você não foi você. Deus não falou para Josué, como Josué foi, assim você será. Não, Josué não abriu o mar vermelho, Josué não trouxe pragas ali para o Egito, não foi usado por Deus para trazer pragas no Egito. Josué não pegou seu cajado, jogou no chão, o cajado virou serpente, depois pegou a serpente virou cajado, não. Josué fez grandes coisas, mas ele não fez aquilo que Moisés tinha feito, porque a promessa de Deus para Josué foi a seguinte: como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Para de tentar ser Moisés, que você possa ser aquilo que Deus te criou para ser, porque da mesma forma que Deus disse para Josué, Ele fala para você: como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo, em nome de Jesus. Quero fazer uma oração para te abençoar. Compartilha aí essa live. Amanhã nós vamos voltar mais uma vez às 7 horas, falando um pouco mais sobre a vida de Josué. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus nessa segunda-feira. Deixa eu orar e abençoar a tua vida. Pai querido, nós te louvamos, Pai, por esses minutos, te louvamos por começar o dia na tua presença, recebendo esse alimento que é a tua palavra. Eu quero declarar uma segunda-feira abençoada, uma segunda-feira de vitória em nome de Jesus.